Oi, pessoal. Então, hoje a gente está aqui com o professor Paulo Faria, que é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor também por essa universidade, e hoje ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, faz um trabalho lá, né, com criação, cultivo de peixes, tanto de corte quanto ornamentais. Ele também é coordenador do Laboratório de Aquicultura Ornamental na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa tarde, professor. A gente está muito feliz com a sua participação aqui no nosso quadro, para falar aqui dos betas, que eu sei que é uma paixão, né? Você já falou, a gente sabe que você é aquarista desde a infância. E a gente quer conversar um pouco aqui sobre betas de maneira geral, sobre reprodução e tudo que você quiser falar aqui e compartilhar com a gente, por favor. Beleza, oi, tudo jóia? Bom, é como você disse, né? Eu realmente sou apaixonado na área aí há muitos anos, né? Já trabalho com peixes ornamentais há um tempo. É realmente a minha paixão. E trabalhar com o que você gosta não tem coisa melhor, né? Então, isso aí que é o principal. Bom, agradeço aí pelo convite, tá bom? Mas hoje a gente queria falar bastante com você, que é um especialista, sobre reprodução. Então, as pessoas têm muita curiosidade de por que a gente não pode manter os machos com as fêmeas, aquela questão das bolhas, dos ninhos e como tudo funciona. Bom, o que acontece? Quando a gente pensa numa espécie de peixe, a gente tem que pensar sempre na biologia dele, né? Vamos pensar como é na natureza dele, né? Onde ele vivia anteriormente. Ele é um peixe de hábito um pouco parado, tá? Ele vive em pequenas poças de água, né? Em alguns pântanos, alguns brejos. Isso quando ele não tinha nem essa coloração que ele tem hoje, tá? Quando ele era lá um pouco meio cinza, um pouco marronzado, que ele conseguia fugir dos seus predadores, né? Hoje, por exemplo, se eu colocar um beta vermelho, um beta azul na natureza, ali ele vai ser uma presa muito fácil. Tá? Com certeza. Então, lá no habitat natural dele, ele tinha lá aquele pequeno espaço dele e ele é um peixe que é muito territorialista. Mas por que isso? Porque ele tem que defender seu território, porque ali tinham pequenas poças de água. Então, quando chegava algum outro peixe, né, outro peixe beta, ele queria brigar com ele. Então, por isso que ele é chamado de peixe de briga. Então, o peixe beta, ele tem essa agressividade para poder realmente proteger o seu território. Então, quando eu coloco um na frente do outro, e ele se arma querendo brigar um com o outro, é para isso, ele está tentando defender o seu território. Quando, nessa pequena poça d'água, passava lá, ele fazia o seu ninho de bolha, né, naturalmente, isso é da biologia dele, ele faz um ninho de bolha para poder fixar os ovos. Então, quando passava ali uma fêmea por perto, essa fêmea, se ela estivesse pronta para reproduzir, né, ela iria ficar ali, entrava debaixo do ninho e reproduzia. Depois que reproduzia, o macho ficava tomando conta dos ovos e a fêmea ia embora, né, deixava lá o macho sozinho. O macho aguardava lá mais ou menos alguns 2, 3 dias até esses ovos eclodirem. Os filhotinhos saíam nadando. Na hora que o filhotinho saía nadando, o beta macho saía nadando também e por aí vai. O que acontece hoje em cativeiro? Nós temos lá os betas totalmente diferentes. A gente tem um beta que a gente quer forçar uma coloração diferente nele. A gente quer colocar aquele beta macho com aquela beta fêmea em um espaço que não é na natureza. Então, a gente simula um ambiente próximo do ideal para acontecer uma reprodução. Então, a gente tem que colocar um ambiente lá, a temperatura ideal para um beta, que é próximo aí de 28, 30 graus para os peixes tropicais, né? Tem gente que coloca alguns esconderijos, algumas plantas, né? Para poder a fêmea se esconder. Por quê? Porque não é toda fêmea que está no momento ideal de acontecer aquela reprodução. Eu coloquei um macho dentro de um aquário, ele fez seu ninho de bolha, está ali tudo pronto para reproduzir, e eu vou lá e coloco uma fêmea que eu nem sei se ela está realmente totalmente pronta para reproduzir. Na natureza, ela passava, se tivesse pronta, ela reproduzia, né? Mas como eu estou forçando, eu colocaria ali alguns esconderijos para aquela fêmea. Então, eu teria que deixar um ambiente ideal, escolher o momento ideal do peixe beta macho para reproduzir, da fêmea um momento ideal para ela reproduzir. Aí sim eu conseguiria em cativeiro. Tá? Entendi. Se eu colocasse, por exemplo, 2 machos, o que ia acontecer nesse aquário pequeno? Um ia matar o outro, né? Na natureza, o que ia acontecer? O beta mais forte ganharia aquele espaço, aquele território, e o outro sairia, né?
Se eu colocasse 2, 3 fêmeas, ia acontecer briga do mesmo jeito se for num espaço pequeno. Mas a natureza já é diferente, as outras iriam sair e fica só uma. Então, a gente tem que saber muito bem como é um ambiente natural e o que eu tenho que fazer para conseguir fazer uma reprodução bem feita, artificial, vamos dizer assim, né? Em cativeiro. Então, conhecendo bem, a gente consegue ter um sucesso aí na reprodução. Na natureza, o beta, você fala assim, ele já fazia o ninho e a fêmea que estava pronta era meio que atraída pelo ninho e acabava se aproximando. Mas não tem nenhum tipo de indução do macho, ele não faz nenhum tipo de ritual de cortejo, alguma coisa para induzir a ovulação ou para induzir ela a ficar mais pronta? Sim, quando a fêmea está... eu digo muito assim, quando o animal ele está em condições ideais, é natural que vai acontecer reprodução no ciclo normal dela, né? A beta, uma beta fêmea, ela tem condições de desovar, né, entre 10 e 15 dias. Então, a cada 10 a 15 dias, ela está lá reproduzindo de novo. Os ovos vão se desenvolvendo, ela reproduz, os ovos vão desenvolvendo novamente, ela vai reproduzir novamente. Tá? Então, isso é o natural dela. Então, quando a fêmea, vamos imaginar que ela reproduziu hoje, mais ou menos uns 10 dias, ela já vai estar pronta para reproduzir. E aí, quando encontrar um macho que está lá, bem alimentado também, em condições ideais, feito o ninho, ela vai fazer aquele cortejo. Mas em cativeiro, eu não tenho isso. Eu pego uma fêmea, que ela já está bem alimentada, eu pego um macho que está bem alimentado e coloco junto. Caso a fêmea não esteja no momento ideal dela ainda, eu ainda coloco um potinho com a fêmea ali dentro e o macho cortejando ela para que chegue nesse momento ideal. Na hora que está no momento ideal, eu solto essa fêmea para acontecer a reprodução. Tá? Existem vários manejos que os produtores fazem. Alguns escolhem momento da lua ideal, outros escolhem um ambiente ideal, alguns colocam um fundo preto, um fundo claro, um fundo diferente. Cada um tem um jeito. Tá? Mas se a gente estudar bem a biologia e saber... vamos seguir o passo a passo correto, o que o beta precisa, eles vão reproduzir de qualquer forma, em qualquer ambiente, desde que esteja no momento pronto da reprodução.